Graça e paz. Eu sou a Sentinela Enísia e esta semana estamos em campanha de oração e intercessão pelos 5 ministérios que o Senhor Jesus derramou sobre o corpo de Cristo, sobre a sua igreja. E o nosso texto base é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Hoje estaremos falando sobre o dom ministerial de profeta. Esse dom ministerial de profeta é ofício. É o ministério de profeta, é um ofício. O profeta é uma pessoa com um chamado ministerial contínuo, permanente. Ele é o porta-voz de Deus para a sua igreja. O profeta também ele atua no ensino, no direcionamento espiritual, exortando, preparando o corpo de Cristo e ajudando a corrigir desvios doutrinários. Então, o dom ministerial de profeta é um encargo dado por Cristo à igreja para edificar, exortar e consolar. Glória a Deus! Por isso, precisamos orar pela igreja, interceder para que profetas sejam levantados, o ministério de profetas, para edificação da igreja de Cristo. Então eu queria aqui abrir um parênteses para dizer que há uma diferença entre o ofício, ou seja, o ministério de profeta, o dom ministerial de profeta, há uma diferença com o dom de profecia. Não podemos confundir. Então, o que é o ofício do profeta? Vamos resumir, é uma chamada de tempo integral ministerial, dada por Deus para guiar a igreja e alinhar o povo à vontade de Deus. Nós acabamos de ver que Deus levantou o ministério de profeta, e se você for ler em Atos, capítulo 13, versículo 1 e 2 e 3, diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o apóstolo Paulo. E servindo eles, prestem atenção, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim eles foram enviados pelo Espírito Santo para onde eles deveriam ir. Então, o que Deus está nos falando agora? É um ofício. Então, Barnabé e Paulo seguiram viagens missionárias. E eles tinham também o dom de profetas e mestres. Olha que maravilhoso. E foi tempo integral. É uma chamada integral, não é apenas um momento. Você não é profeta só por um momento. Você é o profeta, é um ministério, é um dom ministerial, é uma liderança. Como podemos ver no Antigo Testamento, podemos ver quem? Elias, Eliseu, profeta e os outros, Jeremias, Isaías. Esses eram profetas de ofício integral. E também encontramos em 1 Coríntios,
aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente os apóstolos, e em segundo lugar, o profeta. Então, Deus estabeleceu o apóstolo, em segundo lugar, os profetas, para trazer, para exortar, para edificar, para consolar. Então, o profeta, ele prepara os santos para o serviço e crescimento espiritual. O quê? Porque ele vai ouvindo, ele ouve a voz de Deus e ele então vem edificar a igreja. E ele exorta, ele é usado para exortar, apontar a direção, revelar verdades espirituais, alertar contra desvios de conduta e falsos ventos de doutrina, né? Falsas doutrinas. Esse é o ofício do profeta. E também de consolar em tempos difíceis, consolar e animar, trazer palavras de esperança e fortalecimento para o corpo de Cristo. Então, é importante que nós venhamos a lembrar que o dom ministerial de profeta não lança novas revelações ou estabelece novos fundamentos, além do que já recebemos pelas Escrituras Sagradas. Então, o membro do corpo de Cristo que é agraciado por este dom ministerial falará ao coração do povo pelas Escrituras e somente por elas. Uma hora ele vai exortar, outra hora ele vai consolar, outra hora ele vai edificando, né? Ou exortando, ou consolando, ou edificando. Mantendo o coração da igreja focado em quem? Em Cristo e na palavra de Deus. Esse é o dom ministerial de profeta. Aqueles que foram chamados e comissionados por Jesus. Atuação constante e estrutural na igreja. E ele tem ainda um foco de exortar, de frequentemente envolve visão de futuro, ele exorta frequentemente, e envolve visão de futuro em alinhamento coletivo. Amém? Agora, o que é um dom de profecia? Dom de profecia é uma manifestação momentânea do Espírito Santo que qualquer cristão pode receber para abençoar outros em uma situação específica. E ele está descrito em 1 Coríntios 12. Você pode ir lá e ler, né, acerca dos dons espirituais que Paulo alertou à igreja de Coríntios. Então, há uma diferença entre ofício, que é o dom ministerial de profeta, e o dom de profecia, né? Não é contínuo. Também tem como propósito edificar, exortar e consolar, mas não é um chamado contínuo, é apenas uma manifestação momentânea daquele momento. Amém? Então nós cremos e estamos aprendendo sobre os dons ministeriais, que são como ofícios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e também o mestre. Então, hoje nós cremos e estamos aprendendo, sabendo um pouquinho mais da importância no corpo de Cristo, na igreja, desse ministério, dessa liderança, não é? Que nós temos que ter para que o povo não venha se corromper, para que nós também, a cada dia mais, venhamos estar mais santo, caminhando para a santidade, caminhando e crescendo em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando, pedindo a Deus
para Ele levantar em suas igrejas esse ministério de profeta. Como no Antigo Testamento, que tínhamos Elias, Eliseu, Oséias, Joel, Abacuque, né? E tantos outros. Senhor, nós nos apresentamos a Ti nesse dia e Te agradecemos por o Teu mover e pelo Teu ensinamento, Pai, que o Senhor hoje dá a nós sobre esse dom ministerial de profeta, que é um ofício. Senhor, nós estamos essa semana orando cada dia por cada dom e hoje nós queremos apresentar a Ti o ministério de profeta. Que o Senhor venha agraciando a Tua igreja, levantando, Pai, aqueles que o Senhor tem chamado, aqueles que, ó Papai, Senhor, o Senhor tem comissionado, Pai, para estar profetizando, para estar direcionando, edificando a Tua igreja, exortando a Tua igreja, consolando a Tua igreja, meu Pai. Venha, Senhor, ouvindo as nossas orações, Senhor. Nós aprendemos e nós também queremos, Pai. Ó Pai, aprender ainda cada dia mais, para que esse ministério, Pai, está ardendo no nosso coração, que se há alguém que for ouvir, ó Pai, e esse ministério arder, Senhor, Pai, no coração, que o Senhor venha capacitando, que o Senhor venha movendo, que o Senhor venha ensinando, Pai, sabendo que o profeta não anda sozinho, Senhor, mas precisa. Elias tinha uma escola de profeta e tinha profetas que oravam também, pessoas que oravam por ele. Assim, Pai, as tuas igrejas, Pai, o profeta tem que ser submisso à liderança, Pai. Ó Pai, como deve ser também submisso à tua vontade, ouvir, ó Pai, a tua voz, andar na tua palavra, ler a tua palavra, estudar, estar, Pai, orar, jejuar, ser quebrantado para fazer de acordo com a tua vontade, Pai. Ó Deus, coloco nas tuas mãos, certo da vitória, meu Deus, e certo que tu vais falar ainda mais aos corações. Eu te louvo, te exalto e te engrandeço por esse momento. Ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Oremos para que o Senhor venha nos capacitando, venha nos ensinando e voltamos nós para as Escrituras do Senhor, para o ensinamento das Escrituras, para crescermos na graça e no conhecimento. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um dia de vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.